Hoje eu estava à toa, como sempre no Roblox, até que resolvi ver o que o criador de Stila Brainrot estava fazendo e percebi que ele tinha o perfil aberto, então, obviamente, fiz o que qualquer pessoa na minha situação faria e entrei no jogo dele. Sam se aproxima de mim e começa a perguntar como diabos eu entrei no jogo dele, então vou bancar o misterioso e dizer que por que ele quer saber. Aí ele começa a me ameaçar de me banir do jogo dele, então eu disse que contaria, mas só no Discord. Então ele me diz que tudo bem. E quando começamos a conversar no Discord, contei para ele que simplesmente deixou o perfil aberto e ele disse que isso foi muito bobo da parte dele, que só queria que um amigo dele entrasse e que obrigado por avisar. Depois disso, perguntei o que ele estava fazendo ou o que era, e ele disse que estava tentando ver como ficaria o novo Brainrot OG no jogo. Então, como sou muito curioso, perguntei se eu podia ver como seria e ele disse que claro, que estava desenhando esse Brainrot, que é o Smurf Cat, mas por causa da atualização de Halloween e da Indonésia, não conseguiu avançar muito, mas que finalmente tinha terminado. Então, como um bom intrometido, pedi se ele podia me dar um, e ele simplesmente riu de mim. Então comecei a implorar para que ele tivesse piedade de mim, e aí ele disse que poderia considerar, mas que se eu quisesse ser uma das primeiras pessoas a ter esse novo Brainrot, teria que consegui-lo através de uma fusão impossível. Ele disse que, no total, eu precisaria de 3 Tralaledones e um elefante Strawberry. Se eu conseguir isso em 24 horas, vou poder ter o Smurf Cat, e se eu conseguir, é para eu mandar uma foto porque ele quer ver. Agradeci a ele e fui direto ao trabalho. Certo, pessoal, para começar, de onde diabos eu vou tirar 3 Tralaledones? Na verdade, eu nunca tive em mãos um nuclear ou dinossauro que é necessário para a fusão. Então vamos testar diferentes métodos de como consegui-los. Primeiro eu queria fazer isso com a máquina de fusões, até que lembrei que atiraram justamente há alguns dias. Com certeza foi por isso que o Sam me pediu Tralaledones e não Eviledones. Atualmente, teoricamente, seria mais fácil conseguir isso, mas vamos ver outras formas de conseguir Tralaledones. Então escrevi no servidor oficial do Sam perguntando quem poderia trocar um Tralaledon comigo, e essa pessoa me respondeu. Ela me perguntou se era esse que eu estava procurando e eu disse que sim. Perguntei o que ela queria em troca e mostrei uma foto com vários Brainrots que poderiam interessá-la. Então ela me perguntou se por acaso eu tinha um link, já que de jeito nenhum faria a troca em servidor público, e eu disse para ela entrar no meu. Certo, já estamos aqui e combinamos que será o Tralaledon pelos garamas que tenho aqui deste lado. O cara deixou que eu fosse primeiro, então satisfeito peguei e coloquei na minha base. Finalmente tínhamos conseguido nosso primeiro Tralaledon, mas então o garoto pega um Brainrot mais valioso do que havíamos combinado e me escreve isso. No começo fiquei assustado porque pensei que era algum tipo de hacker e que ele tinha se teletransportado, mas curiosamente o Brainrot ainda estava aqui. Então realmente não soube o que acabou de acontecer, mas enfim, acho que agora faltam mais 2 Tralaledons para nós. Na verdade, eu não fazia ideia de onde conseguir os outros, já que, embora aquele cara fosse um bobo, se tivesse sido um jogador mais experiente, provavelmente teria perdido meus Brainrots. Então decidi que não vou mais negociar por esse servidor que está cheio de golpistas. Sem ideias, decidi deitar na minha cama e ver TikTok porque pensar não é comigo. Foi então que apareceu essa TikToker que estava vendendo Brainrots e além disso, ela iria primeiro. Achei curioso, então escrevi para ela e ela me enviou o servidor privado dela. Certo, aqui estamos e daqui podemos ver a base dela. Eu escrevi para ela primeiro, pedindo para ela escrever porque eu não estava assistindo a live no TikTok, já que eu estava no PC, e ela me perguntou como seria. Eu disse que eu pegaria o Tralaledon e daria para ela os Robux que ela quisesse. Ela me disse que com 100 já ficava satisfeita, mas pediu para eu não enganá-la, por favor, o que me deixou com pena, e eu disse que tudo bem. Então fui até a base dela, e quando peguei o Tralaledon, saí do jogo, e a bloqueei para não me sentir mal depois. Ok, isso nunca aconteceu. Na verdade, eu dei 400 Robux pelo Tralaledon dela, o que não sei se é muito ou pouco, já que nunca comprei essas coisas antes, mas é 3 vezes mais do que ela pedia originalmente. Também disse para ela tomar cuidado e, por favor, não ir primeiro, pois há pessoas muito más neste mundo. Mas enfim, no final conseguimos 2 Tralaledons. Falta o último, então decidi entrar em outra live, mas desta vez era um garoto fazendo trocas e combinamos que eu daria uma combinação extinta pelo Tralaledon dele. Achei justo e estava mais aberto a essas trocas no TikTok depois do que aconteceu com a garota, mas quando entrei, enquanto o jogo estava carregando, fui surpreendido ao descobrir que tinha sido banido do jogo. Tinha perdido uma combinação extinta por causa desse cara. No começo fiquei triste, mas precisei ativar meu modo detetive. Comecei a olhar a conta dele no TikTok e ele só seguia uma pessoa, a qual infelizmente preciso censurar. Mas curiosamente essa pessoa tinha um link do Instagram com o mesmo usuário da conta do TikTok que ele usava para aplicar golpes.
E curiosamente também encontrei o perfil do Facebook do nosso querido amigo, que vamos apelidar de Estafadorini Vitiosini. Mas isso não termina aqui, porque investigando ainda mais encontrei um Facebook que parecia ser da mãe do Estafadorini. Então resolvi arriscar e decidi falar com ela. Escrevi para ela perguntando como estava e se por acaso o filho dela era o Estafadorini, ao que ela respondeu perguntando se eu tinha algum problema com o filho dela e quem eu era. Nesse momento decidi inventar uma história rápida. Olá, sou amigo dele da escola e queria dizer que enquanto estávamos jogando, o seu filho me passou a perna e ficou com as minhas coisas. Uma se chamava A Extinta Combinação e a outra se chamava Tralaledon. Gostaria de saber se a senhora pode me ajudar a recuperar, pois caso contrário vou contar para a diretora e fazer com que ele seja expulso, já que eu precisava dessas coisas para minha apresentação de videogames na quinta-feira. Diante disso, a senhora ficou surpresa com o que o filho fazia na internet e me respondeu que dar tanto o celular para ele estava afetando o cérebro do filho e que iria tirar o aparelho dele, mas não sem antes fazer com que ele me devolvesse minhas coisas. Então, depois de um tempo, a senhora disse para ele me adicionar e isso aconteceu. O garoto entrou com sua base e acha que só vamos pegar o Tralaledon, mas a senhora me deu permissão para pegar toda a base dele. Na verdade, quem está jogando agora mesmo é a senhora, no celular do filho. Então, simplesmente vamos pegar todas as coisas que ele tem e espero que com isso, ele pense 2 vezes antes de voltar a enganar as pessoas de novo. Enquanto eu pego as coisas dele, quero dizer para vocês que, por favor, nunca enganem ninguém e sejam honestos, pois a vida sempre devolve tanto o mal quanto o bem, e aqui estamos vendo um claro exemplo disso. Depois de ter passado, ela me deu todas as coisas, agradeci a senhora e ela simplesmente me escreveu dizendo que agora vai corrigir o filho. Finalmente, depois de muito tempo e esforço, consegui 3 tralaledones, que apesar de tudo o que acabou de acontecer, deveriam ser os mais fáceis, já que agora só falta o último, e ele é o mais difícil, que é o elefante Strawberry. Realmente há muito poucos, e ao contrário dos tralaledones, esse eu realmente não faço ideia de onde vou conseguir. Minha primeira opção foram as lives do TikTok novamente, já que, embora enganem, pelo menos realmente tem os brain rots. Mas percebi que a maioria das pessoas que diziam ter um elefante Strawberry só enganavam os outros, já que nem brincando trocariam aquele que supostamente é o brain rot mais exclusivo de todo o jogo. Então tive que quebrar meu cofrinho de economias e procurar em sites para ver se alguém estava vendendo. Eu realmente estava torcendo para não ser enganado. Primeiro, me deparei com este elefante de quase $3.000. A essa altura, eu me pergunto se alguém realmente compraria isso, já que esse brain rot custa mais do que a minha casa. A única coisa positiva é que o cara tinha muitas vendas, o que lhe dava credibilidade, mas eu nem sequer tenho essa quantia, então decidi procurar por essa pessoa que estava vendendo por quase $40, o que é algo que eu tinha, mas vou ter que comer pão e água o mês inteiro. Mas suponho que vai valer a pena. Já estamos no servidor do vendedor e ali posso ver o lindo elefante, então vamos buscá-lo. Agradeço aos céus por não ter caído em um golpe. Foi tão rápido que dos 4 problemas de deterioração cerebral aqui, foi o que me levou menos tempo para conseguir. Mas finalmente, aqui estão os 4, então vamos colocá-los na nova máquina. E é isso, agora só temos que clicar para juntá-los, mas não consigo abrir a máquina. Acho que meu jogo está com algum bug. Vou acabar ficando cego com essa luz. Acho que já parou tudo porque, caramba, minha base não está mais aqui e os brain rots não estão mais aparecendo. No lugar da minha base tem um buraco aqui, então vamos entrar. Isso nos leva para a parte de baixo e eu não consigo acreditar. O Smurf Cat está aqui, mas parece estar em uma jaula e preciso colocar um código para poder abrir. Aqui tem uma placa dizendo que se este vídeo chegar a 100.000 likes, o código será colocado automaticamente. Então, se quiserem me apoiar, por favor deixem o máximo de likes possível, assim poderemos conseguir. Além disso, assim vou saber que vocês gostaram do vídeo. Então, se quiserem uma segunda parte, estourem o botão de like para podermos conseguir o código. Agora, sem mais nada a dizer, me despeço e se cuidem. Até a próxima.